seja bem-vindo. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação e do entretenimento. É o marciochaves.com. Começando sempre cumprimentando os poderes constituídos, o executivo, o legislativo e o judiciário. E sempre cumprimentando o quarto poder, o maior de todos, que é a sociedade organizada. No programa de hoje vamos estar falando com Val Rocha, quinta das meninas, as mulheres do Márcio Chaves. Empreendedorismo, ocupar o seu espaço onde geralmente os homens é que fazem essa função. Tudo isso é discutido aqui nesta quinta-feira. E a Val participando aqui conosco. Seja bem-vinda, Val, um prazer tê-la aqui. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Val Rocha. O nome já é forte. O nome já mostra a força. Val, nascida onde, Val? Eu sou filha de Cubatão. Você é filha de Cubatão? Isso. Nascida em Cubatão. Os pais migrantes. Mineiros. Mineiros. Uai. Uai, sou. Maravilha. Nascida em qual localidade da cidade? Que lugar? Então, eu nasci ali na extinta Santa Casa, né, de Cubatão, e moro na Vila Elizabeth. Morou sempre na Vila Elizabeth? Já me mudei quando eu tive meu primeiro casamento. Morei no interior de São Paulo, morei em São Vicente, mas dizem que o bom filho a casa torna, né? Aí eu voltei. Vai embora, né? Vai e não é? Então eu voltei e estou na Vila Elizabeth. E na infância morava ali na Vila? Morava ali na Vila Elizabeth também. Lá o bairro é muito sossegado. É pequenininho, mas assim, é bem sossegado. Ah, eu lembro da Vila Elizabeth. Alguns amigos de família, falecido seu Macedo, muitos outros ali naquela região da Vila Elizabeth. Bom, cresceu na vila, ali as escolas, Afonso Schmidt próximo, tudo isso fez parte da sua infância. Isso, tudo isso fez parte da minha infância, né? É assim, eu fui aborrecente, né, da época, é assim, você primeiro apanha, depois aprende. Ah, sim. Mas assim, a parte de aprender foi ótimo, né? Como eu casei muito cedo, né? Meu curso técnico, né, que eu sou técnica em edificações, eu fiz no Aristóteles. Aristóteles Ferreira, em Santos. Em Santos. Fiz o vestibulinho, passei e aí fiz o edificações. Você lá. Foi fazer edificações. O que te levou a fazer edificações? Eu sempre quis assim uma profissão que você pudesse fazer parte de algo. Então, quando você trabalha com construção, você faz parte daquilo. E meu pai, ele sempre trabalhou muito com obra. Então seu pai é ligado à obra. Isso, meu pai, uma época ele era encarregado, outra época ele era mestre, mas assim, eu não sei se foi por ele, mas assim, o ambiente assim, eu amava ver essa parte a parte de cimento, de pedra, esses trabalhos que de repente você tem um espaço vazio e ali com materiais, projeto, você constrói. Você gostava de ver a transformação? A transformação, que isso faz parte da nossa vida, né? Você transformar, mas eu queria, de certa forma, fazer parte daquilo, né? Seja em área de projeto ou acompanhando obra, eu queria fazer parte. Vou seguir essa área e aí foi estudar. Estudou à noite, estudou durante o dia? Estudei à noite. Trabalhando, estudando? Não, na época eu estava desempregada. E aí o que é interessante, quando eu terminei lá, eu fui trabalhar numa loja de sapato no shopping. Se formou em edificações e foi trabalhar na loja de sapato? Na loja de sapato no shopping. Aí adquiri uma experiência, assim, maravilhosa, porque quando você trabalha no shopping, você lida com pessoas, né? E assim, você ter o contato com o público, principalmente com o cliente, te faz você olhar a necessidade do cliente. Então, é meio que
psicólogo de vendas, né? É sim, sabe por quê? Porque o que é a venda? O que foi para mim a experiência da venda? Às vezes a pessoa chegava assim, ela não queria comprar nada, mas você observando, então às vezes as clientes compravam pela forma de você abordar, conversar, ou de repente elas acabavam te contando algo que você, mesmo assim, sendo a compra de um simples sapato, podia ajudar na autoestima. E a pessoa comprava o sapato e se sentia o máximo. Às vezes então, a pessoa não sabia nem o que ela queria, mas diante da conversa ela descobria algo que Exato, momento ia ser positivo para ela. exato. E isso, assim, eu penso que isso faz parte. Eu acho que a mulher, não assim, a mulher ela tem que aprender a ouvir mais a outra, a usar de empatia, porque às vezes a gente passa por tantos problemas que você pode ajudar a outra a sair daquele ali sem você abordar o problema, dar um relaxamento na mente, sabe? Você trabalhava numa loja de sapatos femininos? Sapatos femininos, a antiga Dunes. Então o seu público era totalmente mulheres. Totalmente mulheres. Porque o homem, quando vai comprar sapato, ele olha, eu já falei, esse já vai, compra, entra na loja, dá o número dele e sai andando. Isso. Mulher não, tem toda uma composição, tem que combinar Sim. com isso, esse sapato Exatamente. usar mais vezes, vai combinar dessa forma, combina Exatamente. com tal roupa, é mais confortável, é menos confortável. Isso. Tem toda uma delicadeza nisso, né? Sim, você, assim, você pode... É interessante que, assim, você olhava a cliente entrando na loja e aí, assim, para que você quer o sapato? Para arrasar? Nossa, Para arrasar? Você quer esse sapato só para você pôr um vestidinho e ficar gatinha? Você quer fazer uma surpresa para o seu esposo? Então, assim, tem todo um contexto. Ou que é aquele básico que você vai usar de short, a bermuda, a vestido e vai ficar linda. então, na verdade, você não vendia um sapato, você vendia um conceito, um entendimento, a sua vontade do cliente. Olha, eu percebo que você, a intenção é essa, então eu vou te colocar um produto que vai se adequar às suas intenções. Isso, e aí, pelo atendimento, aí a cliente comprava a ideia e às vezes saía mais de uma venda, né? Mais de um sapato. As clientes retornavam? Isso Retornava, e aí às vezes assim, e como eu era novata, então às vezes já tinha cliente que elas iam procurar direto. Aquela baixinha que me atendeu aquele dia. Bom, Né? isso gerava algum problema com as outras vendedoras? Não, ciúmes não. Olha, se gerava assim, eu nunca percebi, porque eu penso que a gente tem que levar a nossa vida o mais leve possível, né? E é um time, né? A pessoa Exatamente. Vai comprar com você, se for falar, vai falar da loja e de repente vai ficar mais Exatamente. E aí, depois eu fui fazer o o estágio. Ah, você Isso. saiu Aí da depois loja, eu fui fazer o estágio técnico em edificações. E como é que foi se deparar com a área em si, o chão de fábrica? Olha, é desafiador. É desafiador. Porque assim, você chega com muita vontade e pouca experiência. E aí você tem que aprender a lidar com aquilo. E é claro que eu cometi umas gafes. É bacana você assumir isso. Cometi ninguém assim, fez, porque né? às vezes o que hoje, a minha diferença hoje e lá do início é que você não é o que se fala, é como se fala. Então, às vezes, tinha algo que não era para ser feito, então você chamar a atenção, que teve um menino que ele... Isso eu não esqueço, que foi algo que eu fiz errado e depois eu fui, em particular, pedi desculpa para ele, que foi assim, ele acionou na brincadeira uma buzina de segurança, né? E assim, essa buzina de segurança, ela significava que estava acontecendo uma emergência e você tinha que sair. Tinha que sair, tinha que evacuar o local. Exatamente. E quando ele fez isso no container, eu falei, você tá doido? Tá maluco? Quer ser expulso? E o container estava cheio de gente. E aí ele baixou a cabeça, não falou nada. E aí depois o mestre pegou e falou assim, ó, você não faz isso. Quando você for falar com uma pessoa, você chama ela no canto, conversa e explica. Não
faça isso no mundo todo. Exatamente, né? Então, isso foi um ensinamento, assim, para a vida toda. Não foi por mal que eu falei com ele, mas foi impróprio. Assim, constrange, né? Constrange a pessoa. E quando são muitos homens, eles acabam tirando sarro e isso ia ficar assim. Porque bom, primeiro, uma mulher, técnica de edificações, vai para um estágio. Já era algo que já te colocava numa situação diferente. Embora não devesse ser diferente, era diferente. Você sentiu algum tipo de preconceito? Alguma situação de que, é mulher, tá aqui, na obra, tá mandando na gente, é chefe ou não é chefe? Como é que você sentiu isso? Olha, no estágio não, que assim, como eu sempre conversava e eu lidava com a mão de obra direta, então o pessoal, eles respeitam. Então, assim, eu não tiro brincadeira, então, assim, sempre no sério. Se tiver alguma dúvida, eu dou esse canal para chegar e conversar, sim. Mas você não descontraía no serviço? Ou era uma questão de, não, eu sou assim mesmo, é minha seriedade? Não, se descontrair, perde o mando, fica difícil. Não, é que assim, eu separo as coisas. Com o pessoal da mão de obra direta, é claro que de vez em quando alguém fala alguma coisa engraçada, você dá risada, sim, né? Você é humano, né? Certo. Mas assim, sempre com postura, porque às vezes isso é do ser humano, pode acabar assim, confundindo as estações, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento, o pessoal sempre me respeitou, nunca fui desrespeitada no trabalho. Pelo menos nos empregos que eu tive, nunca fui desrespeitada. Sobre a questão de ser mulher, aconteceu quando eu fui numa parada, né? Trabalhei numa parada há uns anos atrás, e nessa parada, aí eu estava trabalhando na parte mecânica, né? Eu era auxiliar técnica de planejamento. E aí, área industrial. Então, aí nós estávamos, era uma dupla, era eu e um outro rapaz. Então, eles dividiram por áreas. Eu fiquei, por exemplo, um na área sul, outro na área norte. Então, eu fui olhando o serviço, aí a válvula, o flange, olhando o que estava dentro ali da programação, da lista de tarefas que o nosso técnico tinha passado. Fiz meu trabalho e aí apareceu uma festa para ir naquele dia, né? Quando nós fomos na festa, teve um rapaz de uma outra empresa que aí ele me chamou para conversar. E aí ele falou o seguinte: eu fiquei olhando você andar na área e fiquei pensando, o que uma mulher está fazendo aqui, ou o que ela entende, né, de montagem. Eu falei, olha, você está coberto de razão. Uma mulher, ela jamais vai entender disso, né, que você está fazendo ali manutenção em uma válvula esfera, uma válvula gaveta, uma válvula globo. Eu vi você mexendo numa válvula de 8 polegadas, né? Jamais a gente... Conversando com ele, falando que... Falei, eu acho que jamais uma mulher vai entender isso, né? E aí, assim, foi... Depois ele ficou vermelho, e aí ele saiu. Eu acho que, infelizmente, eu dei uma cortada na noite do rapaz. Não, você... Foi iceberg. Então foi assim, foi uma única vez assim que para mim foi marcante, porque eu acho que ele nem ponderou o que ele ia falar. Eu não sei se de repente ele queria me conhecer, eu não sei qual foi, mas assim, foi muito... O comentário não foi legal, né? E eu sei que depois, eu não sei porquê, mas ele não falou mais comigo na festa. Há quantos anos como técnico de edificações? Olha, eu tenho... Engraçado, é assim, como técnica de edificações, eu tenho muito tempo de formada, mas eu trabalhei pouco como edificações, mas trabalhei bastante como técnica em qualidade. Olha que interessante. Isso. E aí, essa parte de documentação,
procedimento da ISO, implantação de sistema de gestão. Então, juntando toda essa parte de técnico, eu tenho 12 anos. Você se considera uma pessoa que parou dentro da profissão ou você sempre busca a especialização, aprender, crescer, conhecer coisas novas? Não, eu gosto sim de sempre, quando está revisando as normas, né? Eu acompanhar essa parte, me atualizar na parte das normas, porque a gente nunca sabe quando vai aparecer a oportunidade, né? Perfeito. E também, assim, eu gosto de ler bastante sobre isso, ver métodos construtivos. Eu comecei a engenharia para ir no terceiro ano, né? Que veio essa crise financeira, então você se mantém ou paga a faculdade. Mas assim, deu uma parada isso, agora, é uma parada. com certeza. Vamos ver. Com certeza vai retomar. E assim, não, mas eu gosto sim dessa parte de atualização, porque o conhecimento, ele é algo que ninguém tira de você. E você sempre pode compartilhar ele com outras pessoas. Você pode compartilhar e ele não ocupa espaço, né? Ele não ocupa espaço. Tem sempre espaço para ele. Tem sempre espaço para ele. Val, você acredita por você ser mulher é necessário você ter essa aplicabilidade a mais? Você acha que isso torna um diferencial para você por ser mulher ou é algo do ser humano mesmo? Ou, tudo bem, mas é do ser humano, mas se a mulher não fizer isso, a gente está sempre numa condição de desigualdade quando as mesmas vagas relacionadas ao homem. Olha, Márcia, eu vou falar para você assim, meu sentimento como pessoa. É do ser humano, é assim, é de alguns, né? Porque nem todo mundo tem essa vontade de aprender e se dedicar. Mas eu penso que é do ser humano, de você procurar aprender. No meu caso, eu acho que por eu ser mulher, eu não posso ficar parada no tempo. E ainda mais por causa da idade. Vai chegando o fator idade, se você não tem ali um bom jogo de cintura, um bom relacionamento, um diferencial, você fica. Porque você sabe que a realidade do mercado de trabalho é assim, ele é competitivo principalmente nessa área masculina. Então, nessa área masculina, você tem que ter a postura, você tem que ser qualificada e você tem que saber que assim, quando você entra lá, você vai escutar o que você não quer, você vai respirar, você vai pegar, absorver, sorrir, linda e continuar o trabalho. É assim. Que é o objetivo, né? Que é o objetivo. Muitas mulheres na mesma área que você? Olha, hoje comigo trabalha mais uma, né? Porque a gente está com poucos contratos. Então, lá tem 2 e 2. 2 e 2. 2 e 2. Mas, no geral, tem mais homens do que mulheres. Você se imaginava trabalhando nisso lá atrás? Não me imaginava. Não me imaginava. E assim, essa parte, hoje, o que eu faço é algo que eu não imaginava, porque eu achava que eu não tinha essa capacidade para fazer. Você está se descobrindo cada vez mais, então, dentro eu estou me descobrindo cada vez mais. Eu não imaginava que eu pudesse ter essa capacidade. Eu pensava assim, não vou conseguir. Será que eu vou conseguir conversar com alguém sobre esse tipo de assunto? Vou conseguir negociar isso? Vou prazo? Vou cobrar? E assim, eu não me imaginava. Mas nesse trabalho eu tenho feito descobertas até mesmo sobre mim. Descobertas pessoais, porque tinha alguns medos que eu acho que eram barreiras que eu mesmo me colocava. Me colocava. Você indo contra você mesmo? Exatamente, eu mesmo colocava essas barreiras. E hoje eu vejo que assim, eu posso. E quando eu acho que eu não posso, eu posso me informar. Algo que hoje eu descobri é que antes assim, eu não sabia, eu não admitia que não sabia e também eu não pedia ajuda. Então hoje eu vejo que se eu não sei, eu tenho que colocar, eu não sei, mas eu posso aprender. E eu posso procurar alguém que possa me explicar. Então, delegar, conversar, falar, eu errei,
eu erro, eu sou ser humano, mas assim, eu estou disposta. Consertar, talvez a gente não consiga, mas você pode fazer novamente e fazer melhor. O que você me diz é que você reconhece as suas capacidades. Eu não vou colocar limitações. Eu vou colocar em determinados momentos aquilo que passa além do que você pode fazer naquele momento. E aí esse conhecimento pessoal de se aceitar, de reconhecer, é que faz você dar o passo à frente. Exatamente. Exatamente. O primeiro passo para ir à frente é se reconhecer que você precisa se qualificar naquilo, precisa entender, precisa aceitar que não entende e que isso não é demérito, muito pelo contrário, é a busca do saber. É isso. Bacana, bom, e isso tudo aliado a ser mãe, cuidar dos filhos, cuidar da casa e cuidar do trabalho. A gente sabe que a jornada da mulher, ela se estende além da jornada do trabalho. Nós homens temos essa máxima de chegar em casa cansados e tudo mais, e não, a vida continua para a mulher em casa, é filho, trabalho, programação disso, daquilo. Tem um N trabalhos numa casa que mesmo os dois trabalhando, geralmente fica mais por conta da mulher. Como é que é você lidando com essa rotina? Estressante. Estressa mais do que o trabalho. Estressante. Porque assim, no trabalho, as coisas muitas vezes são do jeito que você quer. Em casa, não. Em casa é treinamento de paciência, né? Então, em casa é assim. Como o meu apartamento ele é pequeno, então eu divido. Então mora eu e minha filha, então tem aquelas tarefas assim que são delas, né? Que é dela a tarefa, ela sabe tudo dentro do limite dela e ela me apoia nisso. No final de semana, aí faxinão. Opa, força-tarefa. Força-tarefa. E então, como tem muitas coisas novas acontecendo esse ano e essa adaptação de rotina, então a minha filha Evelyn ela tem sido uma grande ajuda nesse processo. Então a gente tem se unido muito, a gente tem sido bastante amigas. E uma outra coisa também que antes eu ficava assim, as coisas tinham que estar exatamente tudo certo e aquilo me estressava, mas hoje não. Não vou dizer, mas assim, um pouco mandona. Mas hoje não. Então, quando a gente tira o sábado de preguicinha, a gente tira o sábado para andar, a gente tira o sábado para ouvir música, dar risada e fazer bobeira. Viver. Isso, porque senão a gente fica assim numa rotina e não é justo com o adolescente, porque ela já fica sem mim a semana toda. Aí eu chego, vou fazer algumas coisas da casa, vou conversar, vou ver como foi a aula online e vou estudar também. Então, não é justo para ela eu manter essa rotina e final de semana e como que ela fica, né? Presa na minha rotina. Então, eu não posso fazer isso. Então, nos finais de semana, a gente tem saído um pouquinho, andado, conversado. Às vezes ela pede para comprar uma besteirinha, né? Porque como eu faço dieta, reeducação alimentar, então eu não gosto muito que entre besteira. Mas assim, eu pondero que ela é uma adolescente e ela gosta. Então, você tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter a flexibilidade. Bom, isso tudo, você fazendo isso tudo, estudando, sendo técnico de educação fiscal, né, em obras, né, particulares, toda essa responsabilidade, toda essa tarefa, e você ainda achou uma condição e tempo para fazer algo que te dá muito prazer, que é essa parte da planificação. Isso. Saúde. Vamos falar um pouquinho disso aí, isso. Porque eu conheço eu não conhecia a parte da pessoa ligada a obras. Eu não conhecia a pessoa ligada à planificação, o produto da planificação. Eu queria me fala então como é que surgiu isso, Zé? Como é que isso nasceu? Então, isso nasceu assim. Há um tempo atrás, eu tinha
96 quilos e 700. 96 quilos e 700. Marcou bem as 700, né? As 700. É igual quando eu vou fazer exame admissional. Então, assim, é peso e altura. Aí eu fico olhando lá. É 1,51 e meio. 1,5. O meio faz toda a diferença. Então, eu vi, né? Eu não sentia nada. Mas não sentia nada, não sentia cansaço. Eu trabalhava, subia escada, andava, normal. Tudo bem, não sentia 97 quilos e nada. 97 quilos e nada, nem um colesterol, nem uma diabetes, Pressão nada. alta, Nada, minha pressão era 11/8, até hoje, 11/8, e com quase 100 quilos e a minha pressão ótima. E aí, eu descobri que eu tava daquele tamanho porque minha irmã tirou uma foto, quando ela me mandou, parecia uma barraca de praia. Meu Deus. Essa sou eu. Então eu comecei a fazer aquelas dietas que não funciona muito, e aí eu comecei a pegar firme na dieta, fiquei com 75 quilos e assim... Achou 25 quilos. 25 quilos, e fiquei anos com esses 75 quilos. Fiquei assim uns 4, 5 anos, 75 quilos, nem engordava nem emagrecia. Teve um regime, tudo. Isso. Aí veio a pandemia o ano passado. E quando falou do confinamento, eu falei, vou fazer ao contrário, né? Porque geralmente o boi no inverno, confinado engorda, né? Eu falei, não, vou pegar e vou fazer reeducação alimentar. Aí eu comecei a fazer os exercícios e comecei a cortar alguns carboidratos. Mas é gostoso você comer um pãozinho, né? Mas como você comprar o pão às vezes te dá essa sensação que você está muito cheio, ou você fica se sentindo na mente culpado por ter comido pão. Sim. E aí, biscoito de dieta, esses fit, diet, é caro. É caro, não era para a realidade, na época eu não estava trabalhando. Eu peguei e falei, olha, vou inventar minhas próprias receitas. E aí, foi a Val inventar as receitas. fui inventar as receitas, que eu falei assim, vou fazer algo que ele seja saboroso, que eu possa comer um carboidrato, mas assim, uma porção que eu possa controlar e que seja saboroso. E aí eu fiquei pesquisando várias receitas de internet, pesquisando, e aí eu falei assim, vou fazer, escolhi uma receita e falei, vou fazer ela sem o ovo e sem o leite, porque o ovo e o leite, o preço, e também porque a minha escolha sem o leite também foi pela minha irmã, que é intolerante à lactose. Então, você buscou, falou, isso aqui eu vou atender a minha irmã e atender isso. Isso. E aí eu fiz, né, um grissini, que ele é uma massa de pão fermentado. Eu ponho ele para fermentar, 3 fermentações para tirar o gostinho do fermento, e aí comecei a temperar ele com ervas. Eu falei... Isso tudo ali no laboratório de purificação. No laboratório. E aí eu peguei e falei assim, então eu vou fazer esse. Aí fiz, aí minha irmã gostou, e aí eu conheci e aí quando eu conhecia alguém que eu achava a pessoa fofa, aí eu falei, eu ficava assim, vou presentear a pessoa, porque assim, não tem nada mais gostoso quando você faz algo e você dá para alguém, parece que você está dando um pedaço de você. Pode parecer assim, meio romântico, mas assim, você está dando aquilo. Exatamente. E aí, nesse negócio de você dar para suas colegas, aí o pessoal, por que você não vende? Aí eu ficava assim, não, é porque, assim, a princípio, eu ficava, mas o alimento, ele vem de Deus, ele vem da terra. Então, não tinha esse conceito, assim, de você pegar e vender. De você trabalhar. Não iniciou com esse conceito. Não iniciou com esse conceito. Iniciou, assim, de você se alimentar com prazer, e você saber que você está comendo algo menos calórico. Tem o carboidrato, mas é menos caloria. Então, a responsabilidade de controlar a ingestão de carboidratos era totalmente minha. Então, eu tinha que ter esse equilíbrio. E aí eu comecei, levava para as amigas, conversava com elas, e elas, não é que eu como 2, 3, pronto, acabou, estou alimentada, estou me sentindo bem. E aí eu comecei a fazer pequenas vendas.
pequenas vendas. Conheci você nesse intervalo e conheci uma pessoa que me apresentou você, que foi a Patrícia. Por acaso ela é maravilhosa. E aí foi a ideia, aí a cabeça assim se encheu de ideias. Então hoje eu tenho, até conversei com a sua filha Maria Clara, eu gosto muito de aproveitamento. Então eu fiz um pão rosa com a água do cozimento da beterraba. Então, assim, ralar a cenoura e colocar para dar um valor nutricional. Então, esses são os projetos. Os projetos. Você está construindo em outra área agora, você está construindo na panificação. Isso, estou construindo na panificação. Então, como nesse momento é igual a gente estava conversando e eu estou reformando lá a cozinha, mas assim, eu estou cheia de ideias e assim, com vontade de pôr em prática. Você percebeu que você tem um espírito empreendedor. Você percebeu que você tem um espírito de alguém que sempre vai atrás daquilo que quer, buscar aquilo que quer. E você encontrou tanto na edificações isso, como também na panificação. E você na panificação, não é por estar na sua frente não, os seus produtos são excelentes, são muito bons. De água, de salsa, de erva, nossa, espetaculares, são espetaculares. E o carinho com que você faz as coisas transforma no sabor. E aí, nesse nosso bate-papo aqui, antes de entrar no programa, você tinha comentado que, olha, mas eu estou ampliando o projeto, agora é ampliar, eu quero fazer o espaço da panificação, eu quero dar uma geral naquele lugar lá, para eu retomar agora uma outra etapa. Me fala dessa outra etapa agora, quais são as... Isso, nesse momento eu estou dando um up, né, na minha cozinha, não vou aumentar o espaço, mas assim, tem... Vai tornar prático. Locais, isso, vou torná-los práticos, mas é assim, sabe aquela cozinha do amor? É aquele espaço assim que eu quero deixar, que ele fique, a hora que eu começo a trabalhar com a massa do pão, eu não vou pensar em nada, só nas minhas amigas, porque eu não tenho clientes, eu tenho amigas, e aquele momento assim que eu vou me doar para aquele projeto. Relaxa você a hora que você está fazendo... Gente, é assim, é como se eu estivesse em outra galáxia, em outro planeta. Planeta Pão. Planeta Pão e Amor. Você está fazendo o teu local personalizado, ou seja, de acordo com as suas necessidades, a sua forma de trabalhar. Você está adequando ele com a sua... Lógico, projeto, não tem como não ser assim, né? Você ia fazer isso. Val, quando você iniciou sem a pretensão das vendas. E agora você se depara com essa questão de ter cativado os clientes. Esse cativo com os clientes que advém do seu jeito de lidar com as pessoas, da sua doação no serviço e o produto final que tem qualidade. Onde é que vai parar isso? A marca Val Pães espalhando por aí, começar a criar todas as receitas, padronizar algumas coisas e sair disponibilizando isso para que outras pessoas também tenham esse desenvolvimento. Você vai para a internet ensinar a fazer os pães. Quais são as suas ideias? Olha, eu não sei ainda. Se eu te falar, eu não pensei nisso ainda. Mas assim, eu tô muito contente de ter vindo aqui. Na verdade, eu estava com medinho, né, de vir aqui. Mas assim, isso me deu o que pensar mesmo. Que assim, como eu estou mexendo no espaço, então algo que eu quero fazer é deixar organizado principalmente as receitas. As receitas, porque eu gosto muito desse retorno dos clientes. Esse ficou com a casca mais crocante, esse ficou mais macio. Então foi o que eu faço, já que hoje eu não estou fazendo as vendas, então quando eu testo uma receita nova eu levo para o trabalho. Aí o pessoal no trabalho acaba se beneficiando. Isso, mas assim, na verdade, o que é interessante? Que eu vejo deles as reações. Então eles ficam, olha, esse em relação ao outro, ele tá com esse sabor mais leve, senti mais o gosto do azeite. Então isso, aí eu já faço as minhas anotações para melhorar o produto. Sempre baseado nessa questão da qualidade, do sabor e também do ganho nutricional. E de ser uma coisa leve. Isso. Isso tudo você adquiriu depois que você resolveu baixar o peso. Né? E aí ir para a cozinha na pandemia
para não ganhar peso e você desenvolveu isso. Isso. As pessoas te dão feedback de que realmente, olha, eu estou me alimentando aqui e gostei, não sinto falta de nenhum outro tipo de produto, esse aqui está excelente tamanho para mim, eu como bem, me sinto bem, e o retorno é que ainda também não ganho peso. Isso, assim, na verdade, o ganho de peso, ele está associado a mais outras coisas, né? Não é só esse produto. Sim. Mas, assim, a parte que sobre a pessoa comer e ela se sentir satisfeito e não se sentir pesado, né? Como se você fosse comer, assim, uma coxinha. Nada contra quem gosta de coxinha. Claro. Mas, assim, ou comer um pão com manteiga. Então, essa parte da pessoa falar assim, Val, eu comi 3 biscoitinhos que você fez, eu me senti bem, me senti saciada e não senti vontade de comer nem de beliscar. Então, isso é ótimo. Na verdade, os pães sempre foram os vilões das dietas, né? E as pessoas falam, mas vai cortar o pão? Aquela necessidade que a gente tem de um pãozinho de manhã, uma coisinha, né? Aquela coisa bem, opa, deu uma fomezinha, vou lá pegar um pedacinho de pão, alguma coisa assim. E você traz um produto que ele não te faz sentir esse pecado de estou comendo pão, mas olha, não, estou comendo algo saudável, algo bom, algo gostoso e que me faz bem e que é leve. Essa é o grande norte aí nos teus produtos, que é uma coisa muito bacana. E que na verdade é o que a gente busca, né? Qualidade naquilo que come e verdade naquilo que come. E você coloca muito isso, olha, esse seu feedback de que as pessoas te dão retorno, olha, eu quero ouvir o que você tem a dizer, isso é muito legal. Isso são coisas que as empresas que têm entendimento do retorno do cliente essencial fazem. E você, como empreendedora, está fazendo, está seguindo o melhor dos caminhos. Né? Ter um feedback do seu cliente, dos seus amigos, sobre o seu produto. E aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode implantar. Agora me fala quanto à criatividade. A Val é que cria a maior parte das receitas, ela pega uma dica aqui, pega outra dica ali, junta as duas coisas e segue. Como é que nasce essas receitas? As receitas, elas nascem assim. Eu vou lá no Google, aí pesquiso, aí fico olhando assim, eu pesquiso, aí depois eu fico olhando, aí eu falo, eu vou tirar esse ovo, eu vou tirar esse leite, eu vou tentar fazer ele, ao invés de usar margarina, usar o azeite. E aí eu sovo bastante a massa, né, para ela ficar bem fofinha, deixo o tempo da fermentação e aí quando assa eu dou para alguém experimentar. Quem é a sua acompanhante? Sua filha? O pessoal do emprego? O pessoal do emprego e também meus pais, né? Aí eu levo. Então, assim, eu pesquiso essas receitas e depois eu vou tentando fazer substituições. Porque tudo que a gente olha assim tem ou muito ovo, ou muito leite. E assim, tem pessoas que elas, além de ter intolerância a esses produtos, hoje eu respeito muito quem é vegano. Porque é uma realidade e assim, é uma escolha. A pessoa ela quis uma vida mais natural. Conceito de vida? Com certeza, uma vida mais natural e assim, que não leve nenhuma proteína animal. Então, quando eu faço algo que ele não leva nenhuma proteína animal, eu fico assim, com a minha consciência tranquila de que se alguém comer, ou se de repente estiver na casa de alguém, né, que o amigo, exatamente, que o amigo ofereça, a pessoa vai comer e vai se sentir bem. Então, assim, eu gosto muito de ter essa parte, assim, do respeito. Entrar em todos os públicos, porque assim, e outras vezes você, o pessoal, como não tem essa parte de proteína, às vezes vende algo que é muito caro. Então, eu acho que você tem que ter algo que seja bom e que tenha um preço justo, né? Um preço justo. A gente está falando de consumo, de tudo mais, mas você não falou como você fez para se livrar de 25 quilos. Como que eu fiz? Orei bastante. Orei bastante para não desistir e assim, como foi bem ali no começo, no auge da pandemia, então a rua lá de casa, ela tem 50 metros. 50 metros. Então eu ficava assim, se eu fizer uma volta
e de volta são 100. Então eu já sei que eu aí ficava multiplicando para dar os quilômetros. Porque um dos meus sonhos é correr 10 quilômetros. Hoje eu corro 7, mas uma hora eu chego nos 10. Corre 7 hoje Corro já. 7. Então, assim, e fui fazendo isso. Chegou a época, assim, deu dar 160 voltas, ida e volta. Mas, assim, com aquele lá, por hoje, mais um dia. Então, assim, para não desistir. Por quê? Porque às vezes a gente começa e fica desanimado. Então, eu comecei assim, por mim, pela saúde. Então, e fui andando. Só hoje, motivacional hoje. Hoje, Amanhã, por outro dia. hoje, exatamente, porque eu descobri que descobri não, a gente lê e às vezes você não leva a sério, mas uma verdade é assim, que a gente estipula metas muito altas e às vezes essa meta alta você não vai alcançar naquele momento, sabe? É claro que assim, ao longo do processo você alcança, mas quando você está iniciando, então às vezes você quer perder 5 quilos. Essa semana eu vou perder 5 quilos. Não vai Não. conseguir alcançar E aí essa eu meta. fiquei, olha, é melhor perder pouco, mas aquele constante. Então, muita água, suco. Açúcar eu já não consumia muito, aí eu diminuí mesmo o açúcar. Aí fazia meus pãezinhos. Quando dava vontade, o relaxamento. Quando dava vontade de comer um docinho, eu mesma fazia meu docinho, sabe? Então, aí eu fui fazendo isso. Fui evitando de comprar os industrializados e eu fui fazendo. Então, quando eu quero comer uma geleia, então eu faço a geleia. Então, eu faço a minha geleia, eu faço, às vezes, o meu sorvete, com essas receitas que você pega na internet e adapta. Então, eu procuro fazer as minhas coisas. E eu me planejo para durante a semana. Então, assim, eu faço as saladas e deixo as porções separadas, ou faço uma sopa, ou faço meu próprio pão de queijo também. E aí deixo porcionado só para Você esquentar sempre foi durante a assim? semana. Não, Não. não fui assim. Então você realmente mudou um conceito. Mudei um conceito. E hoje, assim, antes, quando eu estava em dieta, se eu quisesse comer alguma coisa, eu não comia de jeito nenhum. Mas hoje não. Se eu estou com vontade de comer algo que é um doce que não é de dieta, eu vou como um pedaço. Ou seja, você não vai. Um pedaço. Você não vai extrapolar, você vai comer o necessário Exatamente. para te matar à vontade. Exatamente. Não a Hoje, necessidade, a vontade. à vontade. E aí hoje eu descobri assim, dizem que com a idade vem a maturidade, então realmente eu tenho, de uns tempos para cá, descoberto o equilíbrio. Ai, que bacana, legal. E o que você faz, você descobrindo isso, você está transportando isso para os pães e está colocando à disposição para as pessoas. E colocando à disposição para as pessoas. Muito legal. Val, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Olha, estou adorando, estamos muito legal, muito leve, muito tranquilo. Fica com o contato da Val para que vocês aproveitem e conheçam do produto que ela faz, da panificação da Val, que é excelente. Eu já sou fã. E tem muitas outras pessoas que também gostam disso. Maria Clara também experimentou, gostou. Né? Já sentimos o sabor e a qualidade. Val, sucesso naquilo que você está fazendo. Né? Obrigada. Sucesso em toda a sua reforma, nessa nova empreitada. Que o Valpan se torne uma marca cada vez maior e que alcance muito mais pessoas e esse conceito seja difundido cada vez mais. Fica o microfone aí para as suas considerações. Olha, Márcia, obrigada pelo convite. A princípio eu estava bem nervosa, mas fluiu tudo bem. E assim, dentro em breve eu vou dar uma repaginada também no Instagram e postar os produtos que eu faço. E quem encomendar são produtos feitos com muito carinho e muito amor. Obrigada pela oportunidade, amei essa nossa conversa. Pode dar alô para quem que você quiser, mandar beijo para a filhona, tchau. Ai, olha. Porque senão já, poxa, teve lá e não falou. Pois é. Então assim, olha, a minha nora maravilhosa, que eu não tenho uma nora, eu tenho uma filha, a Nádia, que é um amorzinho. A Evelyn, que é
além de minha filha, minha amiga, e uma pessoa assim que eu amo de paixão, que é minha irmã. Eu não tenho uma irmã, eu tenho um presente, que é a Valdirene. E Patrícia, obrigada por você ter me apresentado o Márcio. Ele é muito legal. E um beijo para todas as minhas amigas. Valeu, eu que agradeço. Gratidão por estar aqui conosco. Agradecendo Obrigada. a participação da Val, agradecendo a Maria Clara nos botões tecnológicos, agradecendo sempre a sua audiência. Desejando aí descanso merecido, um excelente dia, se tiver de manhã, à tarde, uma tarde maravilhosa, se for à noite, um excelente descanso. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.